Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus, tá? Nesse vídeo vamos estar resolvendo aqui uma questão da URGS de 2025. E basicamente essa questão diz que eu tenho duas cargas de mesma carga, ele chama essa carga de Qzinho, e de mesma massa, Mzinho. Ele quer saber qual é o ângulo que eu tenho que ter aqui para que ambas as cargas fiquem em equilíbrio, tá? Que ambas as cargas fiquem em equilíbrio. Ponto, é só isso. E além disso, ele quer saber se esse ângulo for 45 graus, qual é o valor de 2L. L, que no caso é a distância daqui para cá, né? Que ele falou aí na figura. Beleza, então primeiramente nessa questão, pessoal, como é uma questão de equilíbrio de forças, eu tenho que desenhar quais são as forças que estão atuando aí em cada corpo. Eu vou usar esse corpo aqui da esquerda como referência, tá? Primeiramente, como tem massa, então tem um peso, né? Então tem um peso aqui para baixo, P. Como são cargas de mesmo sinal e de mesmo módulo, então elas são cargas que se repelem. Então tem uma força elétrica de repulsão para cá. Ok. E aí, como também essa bolinha, né, esse corpo, essa carga, está em contato com essa superfície, vai ter uma força normal, tá, para cá. Como essa força normal, ela faz um ângulo θ, então eu posso decompor essa força normal em duas componentes. Posso decompor aqui no eixo y e no eixo x. No eixo y tá sem o ângulo, então é a normal vezes o seno do ângulo. E no eixo x está com o ângulo, né? Então é a normal vezes o cosseno desse ângulo. Ok? Então se eu quisesse eu poderia até apagar, né? Já essa força normal aqui, já que eu já tenho as suas componentes, que as duas componentes é o mesmo da própria normal sozinha. E aí agora, como está em equilíbrio, eu digo que a força para cima, que é a normal, vezes o seno de θ, é igual à força para baixo, que é o peso. E aí, além disso, a normal vezes o cosseno de θ, que é a força para a direita, tem que ser igual à força elétrica, que aponta para a esquerda, já que as forças no eixo vertical têm que ser iguais, tanto no sentido para cima quanto no sentido para baixo, para entrar em equilíbrio, e as forças no eixo X, no eixo da horizontal, tem que se anularem também. Então a força que aponta para a esquerda tem que ser igual à força que aponta para a direita, tá? E aí eu tenho isso daqui. E bom, já que eu quero saber o ângulo θ, seria interessante eu juntar, ter um θ só, ter dois θs, né? Seno θ, cosseno θ, bora ter uma coisa só. Bora pegar e dividir uma equação pela outra, ó. Se eu dividir uma equação pela outra, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter o seguinte, eu vou acabar cancelando o normal com a normal. Normal dividido por normal é um, né? Considerando que a normal não seja zero. Seno de θ dividido por cosseno de θ é tangente de θ. E aqui eu vou ter peso dividido por força elétrica. Tangente de θ é o que eu quero descobrir, é o θ, né? Então vou deixar aqui, tangente de θ é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, sobre força elétrica. Na lei de Coulomb, ela diz que a força elétrica é dada como sendo K vezes o produto entre essas duas cargas. Uma carga vale Qzinho e a outra também vale Qzinho. Qzinho vezes Qzinho é Qzinho ao quadrado. Ainda na lei de Coulomb diz que tem que estar em módulo as cargas, só que como é ao quadrado, isso já me garante que vai dar um valor positivo. E eu ainda tenho que dividir isso pelo quadrado da distância entre elas. A distância entre elas é 2L, tá? L é do meio para a esquerda e do meio para a direita. A distância entre elas duas é 2L, tá? A distância ao quadrado. E vai ficar, pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então fica 4 mg vezes 4L ao quadrado sobre K Qzinho ao quadrado. Beleza? A gente tem isso daí. Como eu quero saber o valor de θ e não da tangente de θ, né? Então eu tenho que saber qual é o ângulo cuja tangente seja esse valor aqui. A tangente que dê esse valor aí seria o quê? Seria o seguinte, ó. O ângulo que dá esse valor aí é o arco
cuja tangente é esse camarada. Vamos colocar que nem tá no enunciado, né? Ele bota primeiro o 4, depois o m, o g e por último o l ao quadrado. Aqui embaixo ele bota mesmo k, qzinho ao quadrado. Então, uma parte da questão a gente já fez. Agora a gente tem que descobrir qual é o valor de 2L quando o θ for 45 graus. Então vai ficar assim, ó. Se o θ for 45, tangente de 45 é 1. 1 igual mg vezes 4. 4 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado, né? E L ao quadrado é L ao quadrado mesmo. Então, vai ficar assim, dividido por KQ ao quadrado. Bom, aí vai ficar... Esse KQ ao quadrado tá dividindo, eu vou passar para lá, vai passar multiplicando, né? Então, vai ficar KQ2 igual a MG. E esse produto de potências eu posso colocar como produto de uma potência só. Então, posso colocar assim, ó, 2L ao quadrado. Esse mg, vou passar para lá por outro lado, tá? Ok, é isso mesmo. Então, vai ficar KQ2 sobre mg. Isso igual a 2L ao quadrado. Eu posso tirar esse quadrado daqui, passando para o outro lado como raiz. Ou então, se você preferir, eu posso fazer o que? Eu posso tirar a raiz dos dois lados. É mais elegante falar assim, né? Tirar a raiz dos dois lados. Então, bora fazer isso. Bora tirar a raiz dos dois lados. Então, tirando a raiz dos dois lados, eu vou ter o seguinte: Q quadrado sai para fora da raiz. E esse K sobre mg se mantém dentro da raiz. Agora, aqui na direita fica só 2L. Por último, 2L eu posso escrever ainda como sendo Q vezes K sobre mg. E em vez de eu escrever raiz, eu posso escrever que o número está elevado a meio, né? Já que elevar um número a 1 sobre 2 é o mesmo de tirar a raiz quadrada dele. Então, olha só. Primeiramente, o ângulo é arquitangente de 4mgl2 sobre kq2. Beleza, aqui também tem. E 2L, né, é Q vezes K sobre mg elevado a meio. Então tem aqui, ó, KQ sobre mg elevado a meio. Isso a gente tem no item E, tá? Essa questão caiu na URGS. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha e me siga aí nas redes sociais. Valeu? Fui!